Salve galera, beleza? Como vocês estão? Nosso vídeo de domingo, que não mais vai ser apenas no domingo, sobre mercado de criptos. Nos últimos dias, na verdade, nas últimas 2, 3 semanas, o mercado de criptos ficou extremamente volátil, mais volátil do que é, naturalmente. Então eu senti a necessidade de começar a fazer vídeos um pouco mais seguidos. Eu vou então apresentar o vídeo de domingo, o que está acontecendo agora, são 10 horas e 48 minutos, enquanto eu estou olhando. Depois eu farei um novo vídeo e deixarei aqui disponibilizado na terça-feira. Depois um novo na quinta de manhã, terça de manhã, quinta de manhã e voltamos daí para domingo. Com isso a gente consegue acompanhar mais de próximo os gráficos e olhando sempre um gráfico de 4 horas, vai ficar uma distância de, vamos lá, 48 horas entre cada um dos vídeos. Se a gente for olhar isso, vai ficar algo em torno de 12 candles de 240 minutos, o que vai ficar bem legal para a gente poder estar acompanhando juntos e mostrando a dinâmica com que eu estou olhando o mercado. Então, vamos olhar aqui imediatamente as principais criptomoedas. No meu entendimento, elas seguem ainda bastante lateralizadas, ainda muito frágeis e muito fracas, mesmo com o anúncio do Summit Crypto lá do Trump. No meu entendimento, mesmo com o M2 global crescendo, as pessoas e o mundo ainda não estão dispostos a colocar dinheiro em criptos, haja vista todas as tensões geopolíticas, guerra tarifária para um lado, guerra tarifária para outro lado, Rússia na Ucrânia, inflação ainda alta. E eu entendo que o gatilho fundamental para as criptos realmente darem uma pancada seria numa eventual paz entre Rússia e Ucrânia que o Trump tem tentado de todas as maneiras possíveis construir. Se isso acontecer, aí eu observo realmente um grande potencial de alta para criptomoedas. Por quê? Hoje, o que está acontecendo no mundo é que a gente tem gargalos logísticos, dificuldade de transporte de matérias-primas de alguns países para outros países, a própria ausência das matérias-primas que a Rússia oferece para o mundo. Então esses gargalos logísticos, eles estão dificultando a produção das coisas. Com a produção está difícil, isso aumenta a inflação. E este aumento na inflação dificulta a possibilidade de uma redução da taxa de juros. E nós estamos começando a flertar com um momento perigoso da economia, que é o que a gente chama de estagflação, que é uma recessão econômica com a inflação alta, que seria desemprego e a inflação subindo. E a gente tem, infelizmente, alguns componentes que podem nos levar a isso. Primeiro, a gente tem uma taxa de juros alta, o que facilita realmente, dificulta a geração de empregos e facilita o aspecto de uma recessão. Segundo, a gente tem inteligências artificiais aparecendo com a possibilidade de substituir seres humanos em uma série de aspectos que também aumenta a possibilidade de desemprego. Então, e a inflação está alta pelo gargalo logístico da produção que está acontecendo com a guerra. Por isso que a gente tem observado realmente o Trump tentando ao máximo possível dar um fim nesse conflito que está custando, além de milhares e milhares de vidas em todo o planeta, está custando financeiramente para eles. Bom, só que as criptos, elas não têm funcionado, e é importante que a gente tenha isso em mente. As criptos não têm funcionado como a reserva de valor que havia sido originalmente pensada. O BTC, como ouro virtual, está muito longe disso. Nós podemos olhar aqui, inclusive, que o BTC vem perdendo valor nas últimas semanas. Tá certo que é uma perda de valor relativamente contida, mas sim, é uma perda de valor. A gente marcou aqui um topo algumas semanas atrás e vem recuando. Essa perda de valor ela não é observada no ouro.
como mostrei no vídeo anterior, o vídeo que eu falei sobre ouro, mostrando a força com que o ouro encontra-se no mundo, tá? Porque o ouro, sim, vem sendo considerado e observado ainda como reserva de valor. Então, se a gente tem o ouro funcionando numa ótima tendência de alta, e temos ele de fato, essa é a tendência de alta do semanal do ouro, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver. A gente não tem o BTC indo na mesma linha. A gente não tem o BTC indo na mesma linha. Tá? Na verdade, a gente vê o BTC fazendo uma lateralização, até mesmo um recuo. Isso aqui é ouro. Vamos ver se consegue entrar. Não entrou, não entrou, não entrou. Ainda não entrou. Vamos aqui, dentro. O trade view deu bug. Bugou. Que nem diz minha filha. Bugou. A gente pode olhar aqui a proxy do ouro em criptos, que é a PAXG. A PAXG Gold, que é uma cripto relacionada ao ouro. Então a gente está vendo realmente no topo histórico, acelerando, né? Então essa é uma das criptos que segue um ciclo mais forte, porque ela está atrelada ao ouro em si. Inclusive com o estocástico lento sobrevendido no diário, com médias móveis subindo, o que teoricamente seria bastante favorável para a movimentação desta criptomoeda. Agora vai aparecer aqui. Agora está atualizando o gráfico. Beleza? Então, a gente tem ouro subindo e o BTC, meus queridos, BTC não fazendo isso. Deixa eu utilizar aqui a Coinbase, que é a que eu utilizo. Pronto. BTC contra... Eu prefiro o BTC contra o SDC. Então, olha aqui. Isso aqui é BTC. Feio o sinal, né? Não é um sinal gráfico bonito no gráfico diário. BTC cortou abaixo da zona de suporte, que é as médias móveis, fez esse corte, depois de ter feito esse corte aqui, voltou para as médias, resistência, resistência, resistência. Ficou encaixotado aqui entre as médias móveis caindo e a média móvel mais longa, e dele corta a média móvel mais longa com violência. E dele repica até a média móvel mais longa de 80 dias. Não consegue rompê-la. E ele recua. E ele tenta uma segunda vez, formando um topo duplo. E agora ele recua. Isto é um sinal, sim, bastante plausível de que o BTC venha buscar essa movimentação para baixo e venha tentar atingir a região de 76 mil dólares, esta zona que encontra-se entre 76 e 72 mil. Ruim, bem ruim. Do ponto de vista gráfico, do ponto de vista puramente técnico, a gente vê aqui uma ótima zona de proteção de preços num gráfico semanal por dois Fair Value Gaps, que são ferramentas muito poderosas de suporte no mercado. Então a gente tem um Fair Value Gap entre essa máxima e essa mínima, região de suporte, está sendo tocado daqui a pouco. E depois o próximo é esta barra que aqui está. E esta é a barra mais importante de suporte que o BTC tem nesse momento. Essa aqui. O nome dessa barra é uma barra de mudança de expectativa. Por quê? Porque o mercado até esse momento estava em um cenário lateral. O mercado tinha desenhado essa zona de resistência aqui. O mercado sobe então até esta região, bate nessa área. Os vendedores acreditam que o mercado ia despencar e eles entram vendidos aqui. E ao invés de despencar, o BTC faz o quê? Ele sobe. Mudou a expectativa de queda para alta. Então aqui pegou no contrapé todo mundo vendido. Qualquer aproximação desta região vai ser uma ótima oportunidade de entrada para mim se acontecer. Não espero que aconteça essa semana ainda.
Acho que é só daqui a umas 2 semanas. Agora, olhando aqui o gráfico de 240 minutos, que é o gráfico que eu vou acompanhar com vocês nos próximos dias, tá? Nós temos aqui basicamente o que dentro do BTC? O que está acontecendo dentro do BTC? Bom, a gente tinha assim um triângulo simétrico bem simples de ser desenhado, unindo esses topos e esses fundos. E neste momento estamos tentando romper esse triângulo simétrico para baixo. Se isso aqui for confirmado, nós poderíamos desenhar esta amplitude aqui para baixo, como alvo do movimento de queda do BTC contra dólar. Neste caso, uma aproximação até mesmo da região de 71 mil dólares. Mas qual seria o movimento que confirmaria a perda desse suporte atual, a perda dessa linha de alta, Stormer? Bom, não é simplesmente isso aqui que a gente está vendo. Não é somente vir aqui. Porque se a próxima hora fizer este movimento e romper essa máxima, inclusive, seria um sinal de entrada por umas 8, 9 das 12 horas, porque seria um trap. Já que o mercado teria tentado perder esse fundo, buscado uma liquidez de venda aqui e depois literalmente voltado a subir. Então não é este candle que está acontecendo agora, não é o fim de tudo. É verdade, este candle ele pode iniciar. Quais seriam as maneiras adequadas de operar isto? Vamos lá. Quais são os dois cenários possíveis que o BTC venha cumprir nas próximas horas? Eu vou deixar eles desenhados, porque a gente vai poder acompanhar isso no vídeo de terça-feira. Primeiro cenário possível de BTC contra dólar. Ele fecha esta barra assim. Daqui a 2 horas vai fechar essa barra. Depois disso ele faz mais uma barra de queda aqui. E aproxima-se desta região de suporte que aqui está. E ao tocar esta região de suporte, começa a entrar compradores. Compradores defenderiam esta região. E defendendo esta região, nós teríamos daí um movimento de repique. Esse é o cenário 1. Esse movimento de repique teria um objetivo, que seria qual? Vir para esta área que aqui está, tocaria esta região, e depois de tocar essa região, os vendedores bateriam mais. Então aqui já são 4 horas, 8 horas, 12 horas. Depois faria mais um ciclo de mais 4 horas, mais recuo. E aí nós veríamos a perda desse suporte dos 81 mil dólares. E no caso, nessa situação, ao perder isto, o cenário seria de buscar esta região de suporte que encontra-se em 78 mil. Então esse seria o cenário 1. Nesse cenário 1, eu estaria autorizado a pensar numa venda quando batesse nessa região e perdesse a mínima que tocou aqui. Com meu stop ficando imediatamente acima dessa máxima. E meu alvo ficando aqui. Então fica uma forma de operar bastante agradável. Stop curto e um alvo longo. Qual seria? Esse é o cenário 1. Tá? Então, cenário 1. Cenário 1. Qual é o cenário 2? Bom, o cenário 2, nós teríamos o quê? Ao invés de nós termos o prosseguimento da queda nesse candle seguinte, nas próximas 4 horas, nós poderíamos observar um cenário 2 em que o mercado rejeita esta região de preço, rejeita a perda de suporte, isso aqui tendo sido apenas uma busca de liquidez de venda, e o próximo candle rompe esta região.
Então, como a gente está vendo, o que vai ser definitivo para o futuro do Bitcoin nas próximas horas é qual será a cor do próximo candle. Se for um candle de baixa, eu esperaria este desenho. Se for um candle de alta, especialmente um candle de alta que consiga inclusive romper a máxima deste candle que aqui está, aí eu esperaria este movimento aqui, ó. Esta subida para fazer isto e depois isto e vir para cá. Se a gente contar aqui os movimentos, eu gosto muito de fazer contagem de movimentos, tá? Nós poderíamos dizer que aqui é o movimento, especialmente dentro de triângulos, 1, 2, 3, 4, 5. Um conceito que existe, que é bastante interessante de que vocês assimilem e guardem com vocês, é que quando a gente tem um triângulo simétrico, geralmente o mercado faz 1, 2, 3, 4, 5. E quando chega no quinto movimento, ele vai na direção oposta. Então, se a gente contou aqui 1, 2, 3, 4, chegou no quinto, vai na direção oposta. Assim como, quando a gente tem uma situação de continuação de alta, o mercado faz o movimento 1, 2, 3, 4, 5 e daí rompe. Então, este ponto aqui eu tenho que estar atento. É possível que a gente esteja exatamente nessa situação. E se nós estivermos nessa situação, depois dessas 2 horas aqui terminarem esta barra, que é a barra número 4, na outra barra a gente rompe essa região, os compradores rejeitando a perda do suporte, a gente aceleraria e daí nós buscaríamos um alvo aqui em cima. É verdade. O alvo principal de um trader aqui seria essa amplitude aqui, ó, em $100 mil. Então, isto é a forma de construir o pensamento de um trader. Esta é a maneira que um trader constrói os seus cenários. Cenário 1. Fiz mais uma barra de queda, depois eu faço 2 barras tímidas de alta, aproxima-se dessa região, sente essa resistência e volta a afundar. Opero na venda. Cenário 2. Depois de ter perdido esse suporte aqui, isso aqui é falsamente uma perda de suporte, o mercado não aceita perder esse fundo prévio que aqui encontra-se. O mercado apenas usou isto como um pretexto para tirar os comprados. Entram compradores, os compradores rompem a máxima desse candle, aceleram e faz esse padrão que aqui está, indo buscar esse alvo aqui em cima. Eu não botaria em $100 mil, eu botaria aqui, ó, $98.850. Bom, o legal é que nós estaremos juntos na terça-feira de manhã para olhar o que vai ter acontecido, qual dos 2 cenários o mercado vai estar cumprindo, tá? Ethereum, então eu espero vocês na terça-feira de manhã. Ethereum, perdendo também um fundo? Não, o Ethereum está tocando este fundo, tocando uma zona de suporte de 240 minutos, tocando uma zona de suporte de gráfico diário, tocando uma zona de suporte semanal. Ele está forçando. Digamos que o Ethereum está forçando a amizade. Sabe aquela situação que está forçando a amizade? Forçou o suporte uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes forçando a amizade. Resta saber se os compradores vão ter bala suficiente para impedir o avanço dos vendidos e rechaçar o ataque deles buscando essa região aqui. Isso é uma dúvida. É uma real dúvida. Tá? Mas, infelizmente, se eu fosse dar uma opinião aqui sobre isto, e eu preciso dar a opinião, o Ethereum está muito fraco. E quanto mais tempo nós ficarmos testando esta região de suporte sem conseguirmos nos afastar dela, maior o sinal de fraqueza, maior o sinal de que o mercado vai continuar caindo.
Então, eu não estou gostando da maneira como o Ethereum está testando esse toque dos 2.050 dólares. Se fosse um fundo forte, se fosse um fundo com muitos compradores, assim que o Ethereum batesse em 2.050 dólares, nós teríamos uma rejeição forte disso e uma puxada de alta mais intensa. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo ele batendo aqui em 2050 e o cara falando assim: ah, para, eu quero subir. Ah, para, eu quero subir. Ah, para, eu quero subir. Mas é um eu quero subir muito fraco. E os vendedores cada vez mais ousados, avançando na direção dos compradores, os compradores cada vez mais tímidos, indicando sim a possibilidade que a gente vai perder essa região. E se a gente perder essa região, fica bastante desagradável o cenário como um todo, porque a gente recuaria pelo menos até esta área, 1994, e se a gente perde 2.000 dólares, próximo suporte, 1.524 dólares. Not good. Jasmine. Ai, ai. Jasmine me estopa de todas as operações compradas. É uma lástima. Eu considero extremamente lamentável ter que estopar a posição aqui. Especialmente com o estocástico lento tão sobrevendido. Mas eu não posso, no semanal, mas eu não posso ficar comprado numa situação dessas. Perdendo esse suporte. Então estou estopando o Jasmine. Ao mesmo tempo, se, e aí vem o cenário, né? Estopo ela aqui, fecho a posição aqui, mas se ela volta a romper essa máxima aqui no candle seguinte, eu retomo posição em Jasmine. Mas daí tem que romper 16 e 23. Coisa que por enquanto não está fazendo. Ruim, né? Vou fazer o quê? Tá perdendo fundo, tá perdendo fundo. A gente topa e paciência, faz parte da vida. Injective. Só dureza. Só dureza. Injective estava construindo aqui um fundo plausível em cima de um fundo anterior, rompeu, acionou compra em cima de um topo anterior rompido, me faz esse candle aqui agora, acionando meus stops. Acionando meus stops. Então sim, estamos olhando aí vários ativos acionando stops em criptos. E esse é um stop meu que está sendo acionado nesse momento. Na Injective. PET também, porque agora, perdendo essa região aqui, o próximo suporte de Injective, somente aqui embaixo. O que está muito abaixo deste momento atual. E, portanto, não posso de fato ficar parado olhando o troço cair e ficar refém da situação toda. Não dá. Realmente não dá. Então, aqui eu estou sendo obrigado a estopar posições. Estopar posições. Lamentável. Lamentável. Se voltar a subir, eu retomo. Se não voltar a subir, tô fora. Simples assim. Simples assim. Obviamente, se o cara acredita naquele token por um prazo mais longo, ele até poderia segurar a posição e não olhar mais a sua exchange para não ficar deprimido. O que não é algo que eu gosto muito de fazer. Não é algo que eu acho muito sensato ser feito. FET. FET também acionando stops
de posições compradas, ele está em cima de uma zona de suporte, que é esse fundo aqui. Em verdade, eu vou deixar meu stop aqui, ó. Última linha de defesa, 0,5056. Tá horroroso o sinal da FED. Ela perdeu uma zona de suporte aqui e ela vem só recuando, não indicando pressão de compra em nenhum momento. Bem feio. No gráfico diário, tendência de baixa, médias móveis viradas para baixo. FET vem em recuo. Ketum está relacionado à computação quântica. Também opera nesse cenário vindo e forçando a zona de suporte, provavelmente para perder esse suporte e buscar essa região em $2. Ketum também vem recuando, tocando zona de suporte. Vou olhar Ripple. Ripple é uma das poucas que tem conseguido se defender relativamente bem, entre aspas. Estamos voltando aqui para a zona de suporte que é dada por essa barra enorme que aqui está. A perda dessa região implica um recuo até 1,95. Não dá para dizer que está linda. Eu gostaria muito que rompesse a máxima deste candle aqui. Se romper a máxima desse candle, imediatamente seria um trap em cima desse fundo anterior para empurrar a Ripple de volta para cá. Seria muito bom se acontecesse. Estocástico muito bem sobrevendido, duplo fundo. É possível que seja uma situação dessas, mas não me geraria uma compra. Honestamente, não é algo que eu pensaria, uau, quero comprar. Não. Não. Definitivamente não. Pendle. Na verdade, nenhuma cripto nesse instante está me fazendo salivar. Nenhuma. A Pendle, eu estou com o meu stop aqui embaixo, 1,85. O sinal dela era muito bonito, era um sinal para voltar para cá. Ela não conseguiu e simplesmente está entregando forte essa semana. 29% de queda. Dói. 29% de queda. Dói na alma de qualquer um. Eu estou posicionado em Pendle ainda, meu stop está aqui embaixo. E eu não estou vendo final para essa venda. Estamos inclusive perdendo essa sombra superior aqui, inferior. Isso aqui é um sinal técnico de venda, inclusive. Sim, é um sinal técnico de venda. Para empurrar pelo menos essa amplitude aqui para baixo. E buscar 1,96. Então, Pendle, neste momento, não está legal. Não está legal. Vou na Pendle contra BTC. Pendle contra BTC. Também sinalizando uma venda de Pendle contra BTC. Também sinalizando uma venda de Pendle contra BTC. Então, o cara que poderia cogitar trocar suas Pendles por BTC, ficar esperando um sinal para depois destrocar. Talvez seja uma conduta. Mas é um suportão, né? Boa chance de tu olhar isso aqui acontecer e ter perdido dinheiro. Eu não faria nada. Às vezes é melhor não fazer nada do que fazer alguma coisa. Mesmo a Jasmine contra a BTC. Vocês têm aqui. Não temos. Muito bem, pessoal. Então, por hoje era isso em termos de criptos. A Ethereum. Não, a Ethereum eu falei. Solana. Só não estava falando. Solana contra dólar. Solana vem perdendo movimentação. A gente tinha meio que abandonado a Solana já. Eu troquei as Solanas por Ethereum. Ethereum também está caindo, então troquei praticamente 6 por meia dúzia. Se Solana perder essa região aqui, aí teria como objetivo pelo menos a amplitude dessa distância daqui até aqui, a partir desse fundo.
Então o alvo de queda de Solana seria vir para 77,45, cara. Aqui, ó. Que é onde está esse fundo anterior, inclusive. Então fiquemos muito ligados aqui na perda de 124, 125 dólares para Solana. Pode abrir um cenário de queda mais importante para o ativo, mesmo com esse estocástico tendo sobrevendido aqui, ó. Como eu mencionei, não gosto muito de estopar ativos que estão com o estocástico lento tão sobrevendido assim. Geralmente isso aqui são bons sinais de compra, inclusive. Mas a gente não está observando, por enquanto, nenhum tipo de sinalização de entrada e pressão de compra. No meu entendimento, 14 de março é o dia para possíveis reversões de mercado por ciclo. Seria sexta-feira, semana que vem. Mas ainda estamos longe disso. Será que a gente aguenta a pressão de venda até lá? Dureza, né? Dureza. Bom, eu gostaria de ter notícias melhores, mas por enquanto não tenho. Várias dessas criptos estão acionando meus stops. E eu estou, então, neste momento, fechando algumas posições. Especialmente em Jasmine, que eu não esperava que ela perdesse suporte, mas ela está esperando. Eu estou decidindo se eu vou estopar todas as minhas Jasmine ou não. Eu não gosto de estopar com o estocástico tão sobrevendido assim. Mas, olhando o passado, a gente já viu que ela teve momentos de estocástico tendo sobrevendidaço e que ela caiu muito. Mesmo sobrevendido. Então, para mim, bateu na minha zona de stop, eu sou obrigado a estopar. Sou obrigado a estopar. Sou obrigado a estopar. Que é o que eu estou fazendo agora. Se ela voltar a subir, eu retomo a posição. Aí eu retomo a posição. Feito. Essa vai ser minha decisão. Vou deixar um alerta aqui. Se cortar 0,16 eu volto para o ativo. Não antes. Beleza, pessoal? Um ótimo domingo para vocês. Agora eu vou lá preparar meu churrasquinho. E tentar desestressar um pouquinho depois de ter olhado esses gráficos feios e horrorosos. Galera, nós nos veremos amanhã no Stormer Onboard. Segunda-feira de manhã, junto com o pessoal do Trader Up. Eu sempre abro às 9h30 da manhã as minhas telas. Começo a olhar os mercados. Mercado de futuros brasileiro, futuros americanos, mercado de criptos. E começo a desenhar meus operações da semana. Para quem não conhece o Trader Up, vale a pena. É bem interessante. A gente tem terça-feira de noite uma live só de criptos. Quinta-feira de noite uma live só de criptos. E a gente pode então trocar mais ideias. E daí imagina, a gente vai poder conversar de cripto no domingo, que é hoje. Na segunda, de tarde, Café Tem Correções. Na terça de manhã, que eu vou estar lançando vídeos. Terça final da tarde. Quinta de manhã, quinta final da tarde. Vai ser um acompanhamento bem mais ágil a respeito do cenário de criptos. Espero vocês lá amanhã na Trader Up. Um abraço, até mais, tudo de bom!